programa Life for You de hoje, eu terei aqui a honra de receber uma pessoa elegantérrima, uma pessoa da sociedade, uma jornalista, presidente da Apacos e, acima de tudo, uma grande amiga. Ana Dens, vem pra cá pra gente bater um papo gostoso. Com licença. Fique à vontade. Ana, antes de mais nada, quero te agradecer aí por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que teremos um papo assim, bastante descontraído. Ela me perguntou qual é a pauta. Jornalista quer saber a pauta. E que pauta? Aqui a gente bate um papo com um foco em levar informação aí de qualidade para quem está nos assistindo, com um foco em levar informações para quem está tentando entrar no mercado de trabalho e também para aquelas pessoas que sejam empreendedoras e que tenham querendo ideias, né, do que fazer, como fazer, o que é importante. E hoje eu tenho aqui uma pessoa que vai nos dar grandes dicas sobre como se posicionar no mercado de trabalho, a importância dessa tal de mídia, agora que a mídia hoje se transformou nas mídias sociais. Ou seja, é para todo mundo. Democrática. Não é isso? Democrática. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta aqui para a Ana. O que é a Apacos? Eugênio, querido, deixa eu te dar a mão de novo. Gente, esse homem Amém. aqui é sensacional e dizer que nós vamos levar algum aprendizado tendo ele ao lado, só se for por osmose, né? Porque ele é alguém que inspira. Eugênio, muito feliz de estar aqui no teu programa Life for You e dizer que o que é a Apacos? A Associação Paulista dos Colunistas Sociais. Ela existe há aproximadamente 30 anos, é uma associação que veio justamente para unir as pessoas que escreviam e escrevem sobre arte, cultura, entretenimento, né? Fugir daquela coisa do jornalismo mais tradicional, e é uma veia do jornalismo, mas que tem esse enfoque muito mais de agregar informações mais leves e sempre evidenciar o lado empresarial, o lado pessoal, dentro da sociedade que nós vivemos, né? E eu já vou aproveitar, pegar um gancho já, você falando aí, escrever, esse lado que hoje em dia eu acredito que as pessoas estão aprendendo a desaprender a escrever. Certo, certo. Porque quem escreve bem é raro hoje em dia. Porque o que acontece com o advento aí da internet, né, que para nós aqui no Brasil chegou um pouco tardio, nós ainda já pegamos no início uma internet aí de péssima qualidade, e se nós formos pensar, daqui 3 anos nós vamos dizer que a de hoje é de péssima qualidade, porque a tendência é evoluir mesmo, mas com essa evolução também nós vemos mais ou menos aquele caminho da evolução do homem, só que no sentido contrário, porque nós acabamos achando tudo tão fácil de fazer e acabamos deixando pelo caminho hábitos saudáveis, que é o de escrever e o de ler, porque hoje tudo vem pronto, né? Hoje tudo vem pronto, então, por que eu vou escrever? E a forma também como se escreve, a forma né? de escrever, se você perceber, alguns aparelhos, né, eles já têm, se você está escrevendo a palavra, praticamente a palavra já sai, você escreve 2 letras, a palavra já sai. Então, quando um texto que você levaria para fazer ali 20 minutos, ele pode ser feito em 5 minutos, porque o próprio sistema já opera ali por você, e isso, de uma certa forma, facilita, mas nos emburrece. Né? Então, a facilidade, como dizia a minha avó, nunca foi um meio muito honesto, vamos dizer assim, de você se sentir vitorioso, né? Porque se você burla, porque é uma forma de se auto-burlar, você auto-burla o seu conhecimento. Mas não vamos deixar de dizer que é muito importante, porque isso tudo também está ligado a quê? Tempo. E tempo é dinheiro, é aquilo que você acabou de dizer. Eu diria que tempo é prioridade. Você acabou de dizer, não, mas nós estamos falando na parte profissional agora, então, porque tempo é prioridade. Sim, a prioridade para poder... O tempo que eu estou investindo vai trazer dinheiro? Vai trazer, então, tá vendo? Ele falou, como foi o termo que você usou na entrevista anterior aqui, o onde dói mais é no bolso vazio. Na entrevista nós tivemos com o João Virgílio. Sim, aliás, parabéns pela entrevista, o empresário que dignifica aí
não só o que ele produz, mas também as pessoas, os colaboradores da sua empresa. Achei sensacional e é algo também que é muito interessante. É isso que eu falo. O colunismo social, antigamente, só voltando um pouquinho ali, ele era muito visto como uma parte... Era da elite, na verdade, nasceu da elite, porque quem gosta de arte, quem tem tempo para falar de arte, de cultura, de entretenimento, é a elite. Isso antigamente, hoje... Até isso pelo nome, né? Colunista Quando fui convidada há 25 anos para fazer colunismo social, eu achei isso, vou confessar, vocês me perdoem, eu achei isso de uma antipatia. Falei, eu que sou pop, me dou com todo mundo, sou popular, sou uma pessoa... Né? E eu entendi que você pode usar, assim, essa veia do jornalismo social para trazer muito. E eu tive sempre muito enfoque no lado social filantrópico. Com detalhe, nada contra quem pertence à política, aliás, ela é necessária, né? Ninguém pode dizer que eu sou apolítico, porque todos nós temos que ter um posicionamento e guardarmos para si e fazermos o que achamos e respondemos para os nossos atos. Mas eu sempre tive, assim, um posicionamento que, como eu gosto muito de mexer com atividades sociais, filantrópicas, eu jamais me envolveria e nunca me envolvi na política para poder fazer isso de cabeça erguida. E as minhas páginas em jornais, revistas, e depois, com o passar do tempo, na internet, que veio, né, eu sempre utilizei para poder promover ações sociais beneméritas, sem ter cunho algum político e sem permitir que também pessoas ligadas a isso pudessem se utilizar. Ana, conta pra gente. Para quem está nos assistindo aí e tem essa habilidade, porque eu me lembro que no programa que eu gravei com o João, uma das dicas dele foi: pegue uma habilidade que você tem e comece a rentabilizá-la. Ou seja, como eu posso colocar essa minha habilidade para ajudar alguém, para ser produtivo para alguém que não tem a minha habilidade, eu possa ganhar dinheiro com isso. E para quem tem habilidade em escrever, habilidade que hoje em dia a gente falou que é rara, né? Sim. Eu vejo dentro das empresas aí que nós damos consultoria, um gerente, um diretor que escreve errado, que fala errado, ele acaba perdendo também a credibilidade. Sim. E a pergunta que eu quero te fazer é para que você responda para quem tem essa habilidade de escrever, fazer um texto, como que a pessoa pode, eventualmente, buscar no mercado atividades, trabalhos, de repente ser um colunista social. Qual é o caminho para que essa pessoa que tem essa habilidade possa procurar para poder se alavancar e ter uma renda extra e familiar? Mas antes disso, nós temos um intervalinho, o tempo aqui, ele passa mais rápido. Passa. Eu acho que o nosso editor lá, ele faz o relógio virar mais rapidamente, ele bota a pilha de 100 volts lá no reloginho dele e tudo passa muito rapidamente. Depois do intervalo, Life for You, continuamos a nossa conversa aqui com a Ana Dens, essa simpatia de pessoa. Daqui a pouquinho. De volta com o nosso programa Life for You. Hoje eu estou aqui com a presença da Ana Dens, uma jornalista reconhecidíssima aqui no Vale do Paraíba, e vai nos dar uma dica agora, principalmente para quem está nos assistindo, de uma possibilidade de você entrar no mercado de trabalho se você tem essa habilidade de escrever bem, você é criativo. Conta pra gente, Ana, qual é o caminho? Bom, acho que na vida os segredos eles só existem quando nós permitimos não externar aquilo que nós pensamos. Muitas vezes as pessoas dizem que estão fazendo segredo, mas guardam para si mesmo o que elas são. Então, a primeira coisa é você se descobrir, né? Quando você se descobre, quando você identifica algo que você gosta de fazer,
Porque muitas vezes você até tem talento para aquilo, mas não gosta de fazer. Então, o gostar, o se identificar e gostar já acho que é o desembrulhar do pacote felicidade profissional. É porque eu acho que o dia que a pessoa encontrar o que ela gosta de fazer, ela para de trabalhar, né? É que normalmente esse gostar de fazer normalmente está associado, especialmente as pessoas que têm essa parte mais voltada para o lado artístico, que não deixa de ser, né, você trabalhar com comunicação não deixa de ser uma parte da arte, porque falar também é uma arte, nos comunicar, nós já nascemos nos comunicando, o choro é uma comunicação do cheguei, aqui estou. Então, se você souber chorar direito, você com certeza vai colher muito riso e não lágrimas. Então, assim, se identifique, se conheça, e naquilo que você perceber que você é muito bom e que você gosta, vai investindo em você, vai investindo. Conhecimento, cultura, comunicação, relacionamento, porque na vida nós não vivemos sozinhos. Por mais que hoje você trabalhe diretamente, você e uma tela do computador, e que isso seja somente escrito, a tua escrita vai ser lida do outro lado. Então, quando tu manda uma mensagem, né, tens ali, você que é o emissor, tem o receptor e tem também como essa mensagem, se ela foi truncada ou não foi, porque o escrever bem ele é muito amplo, esse sentido, porque a pessoa que está escrevendo, às vezes escreve com a alma, mas quem está lendo não vai ler com essa mesma intenção. Então, depende o foco, a área que você atua. Vai escrever comercialmente? Então, para escrever socialmente, você tem que estar realmente inserido nos contextos, frequentar, conhecer pessoas, relacionar-se. Não dá para ser um colunista social ou um jornalista social, né? A diferença eu já te explico qual que é, porque algumas pessoas sempre perguntam qual é a diferença. Mas, voltando, não dá para ser se você não viver o ambiente, porque você acaba sendo produto do ambiente que você vive. Então, aí você tem a facilidade maior de desenvolver. Então, estudo, relacionamento, comunicação, desenvolvimento pessoal. Conhecer pessoas como o Ferrarese, por exemplo, que não estou puxando sardinha, cara, eu já tive a oportunidade, aliás, foi quando eu conheci, né, ele como palestrante, um curso que tive a oportunidade, 2 vezes até, tive a oportunidade de estar. Então, assim, são pessoas que trazem esse enriquecimento, esse crescimento pessoal. E se você não tiver a sua autoestima, o seu reconhecimento, a sua autoavaliação pessoal, né, dificilmente você vai também conseguir ir adiante em qualquer setor profissional, porque você não tem confiança em você. Então, a confiança para você ter confiança, você tem que estudar tudo o que está no teu entorno, tudo aquilo que pode colaborar para desenvolver esse talento que você tem. Ou seja, escreve bem. No entanto, acho que para qualquer profissão, né? Sim. Não adianta a pessoa ser um bom médico, um bom engenheiro, um bom administrador de empresa. Ela tem que ter contatos com o entorno da área dela. Sim. Buscar essas informações Relacionamento. para que ela tenha, acima de tudo, habilidade dentro da área. E você falou uma coisa aí que eu me lembrei de algo que você me disse outro dia e eu achei muito interessante. Não adianta a pessoa ter apenas conhecimento, ter QI, ter inteligência. É importante, mais importante que tudo isso, que ela também saiba ajudar outras pessoas a crescerem ao seu lado. Sim. E não crescerem sozinhas. Sim. E isso, para quem quer ser empreendedor, para quem trabalha em alguma empresa e tem uma equipe com quem trabalha, é um conceito fundamental. Ana, conta um pouquinho para a gente. Como é que é esse negócio aí? Não adianta eu ter todo o conhecimento do mundo, eu ser inteligentíssimo, mas mais importante que isso é o compartilhar. Como é que é isso? Sim, isso é muito individual, né? Tem pessoas que são mais reservadas, preferem viver em formato de uma ilha, né? Sozinhos, e ali eu me autossustento em todos os aspectos. Só que não é bem assim. Chega num determinado momento da vida que pode demorar muito ou não, mas você vai ver que sozinho você não faz nada. E o fazer sozinho que eu me refiro não é
só você estar, vamos trabalhar, vamos ter uma equipe, vamos à frente, vamos viajar, vamos brindar, não. Esse conhecimento que a gente tem, a experiência que a vida vai nos dando, o que eu tenho até hoje, com certeza, daqui 5 anos, daqui 1 ano, daqui 1 dia, será cada vez maior. É você poder peneirar aquilo de bom e ver. E nesse conhecimento todo, esse transcorrer do tempo inteiro, eu percebo que nós, como seres humanos, podemos adquirir a inteligência, a competência, o que for, mas se nós não compartilharmos aquilo de bom, não para dar exemplo de que, olha, eu sei, eu quero te contar como é que é, porque a minha experiência eu dei certo, ou você faça como eu estou dizendo, não é ser o dono da razão, é compartilhar aquilo que deu certo na sua vida, para você também proporcionar o que muitas vezes aquela pessoa não tem, está tão assim no olho dela, está tão na frente, mas ela não se identifica com aquilo. E você abre aquela porta, né? A porta não da esperança, você abre a porta da realidade, que a pessoa diz, poxa, olha que bacana o que ele disse uma frase tão assim, olha como ele faz. Então, assim, você compartilhar tantos momentos bons, aprendizados, e até muitas vezes, não é ser pessimista, mas contar algum problema, alguma situação dificultosa que você passou, para poder exemplificar a essa pessoa e ver como sempre é possível dar a volta por cima. Sempre é possível dar a volta por cima. Então, assim, o compartilhamento de experiências e de conhecimento é muito importante, porque de nada vai adiantar se tudo o que eu fizer aqui, eu não dividir com alguém. Se não houver essa divisão para que ela seja uma soma e que lá na frente ela se multiplique, né? Olha, é comunicação e matemática junto. Se não houver as operações matemáticas que só vão nos bonificar, de nada vale nós estarmos aqui. De nada. Eu diria que quem ajuda o outro é aquela pessoa que tem tanto que também tem para compartilhar. Sim. E depois do intervalo, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Ana, que até ela vai se surpreender. E eu tenho certeza que você também. Programa Life for You, logo depois do intervalo. De volta com o programa Life for You e, infelizmente, nosso último bloco. Estou aqui com a Ana Dens e a pergunta que eu tenho para ela agora é para a gente se divertir um pouquinho aqui, Tcharam. mas também ter muitas informações. Nosso foco é levar para você de uma forma agradável dicas de como você se posicionar no mercado de trabalho. Você que é empreendedor, como evitar cometer alguns erros aqui que os nossos entrevistados já cometeram, eles vêm aqui e realmente eles contam, Ana, né? E conta como fazer. Outro dia eu tive um entrevistado aqui que contou com detalhes aqui a diferença de você comer um churrasco borrachudo e um churrasco suculento, saboroso, Imagino. que é o Renan, lá do Renan Wave, lá do Bar do Wave, sensacional. Mas, Ana, o que significa uma coluna antissocial? Pegou o que nós estávamos falando no bastidor. Não, porque a coluna social, durante um período muito antigamente, né? Não, e eu te fiz essa pergunta pelo seguinte. Quem está nos assistindo, às vezes, precisa ouvir uma na real, né? Sim. Porque muitas vezes você vê um programa, você vai, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Para entrar numa empresa, você tem que ir de gravatinha, barbinha feita, cabelinho. Mas agora nós vamos ouvir aqui da criadora da coluna antissocial, na real, o que tem que fazer para se posicionar no mercado de trabalho. Isso você me compromete frente até a minha gestão, que eu estou como presidente da APACOS, Associação Paulista dos Colunistas Sociais, que eu aproveito para mandar um abraço para todos os meus confrades, né? E dizer que
trabalhar com essas editorias é o que me proporciona estar com pessoas como você. Você imagina se eu tivesse optado pela editoria policial, onde que eu estaria essa hora, né? Eu não estaria aqui, certamente. Então, a coluna antissocial, na verdade, ela não existe, tá? Isso é um fake news aqui ao vivo que o Ferrarese acabou de criar, porque eu disse para ele que já tive vontade em determinados momentos, quando você faz um trabalho assim bem feito, mas você vê que muitas vezes as pessoas... Quer dizer, fazer bem feito é a obrigação de quem faz, tá? Primeiro que isso daí não é como dizer assim, gente, vou abrir uma empresa, eu sou honesto. Não escreve isso você tem que ser, isso tem que estar ali na tua essência. Sabe que você me lembrou agora, que de vez em quando a gente vai em umas empresas, tem lá, nossos valores, então, honestidade... Confiabilidade. Eu vou trabalhar com esse cara porque ele é honesto. Isso é obrigação. Isso é obrigação. Então, existem coisas que, né, quando eu digo a gente faz bem feito, porque faz com gosto, na verdade. Essa é a ênfase que eu quero dar, o sentido. Mas algumas pessoas faz aquela... Eu penso, mas deveria existir uma coluna antissocial para dizer, por exemplo... Como que seria isso? Gente, não existe isso, tá? Isso é uma brincadeira. Como que seria? Mas seria alguma coisa assim, por exemplo, a inauguração de tal lugar, não vou dizer nenhum segmento, mas assim, aconteceu ontem a inauguração do lugar XXX. O lugar estava repleto de pessoas da sociedade, as quais não se preocuparam sequer em tomar um banho para ir. Né? Não prestigiaram, não privilegiaram aquele convite ao ponto de se lembrar que precisariam estar à altura do evento que foi proporcionado. Né? Então, assim, por exemplo, eu vi gente de chinelo, nada contra, mas tem lugar para tudo. Né? Você quer de chinelo? Então, não aceitasse o convite da pessoa para a inauguração, vá para a praia, vá para a praça, vá se divertir. Então, assim, sem contar as mulheres, que esqueceram que o cigarro está em última. Então, ao invés de saírem para a área de fumantes, iam na janela. Então, realmente estava parecendo assim, mais uma chaminé. Então, assim, coisas assim que... E como que seria uma chamada antissocial, assim, para quem esqueceu de pôr desodorante e escovar o dente? Olha, realmente o ambiente... E você conversou com essa pessoa lá, como é que você colocaria uma nota antissocial? Uma nota antissocial, eu ficaria muito né, assim, impossibilitada de permanecer no ambiente onde recebemos o convite para estar presentes, né, porque o ar não estava dos melhores, né? O ar não estava bom, porque talvez a Johnson não tenha sido convidada, né? Porque, querendo fazer uma alusão que o bom ar... Claro que isso tudo é uma brincadeira e é muita criatividade. E você sabe, Eugênio, que isso, quando a gente senta para escrever, não existe a coluna antissocial, mas, às vezes, como o colunismo tem essa nuance realmente de dar, se fazer, sempre que tudo esteja bonito, não é puxa-saco, é levar o bonito, porque se não for para levar a informação boa, agradável, vamos ler as outras informações que não são, né? Mas é inspiração, é inspiração. Eu posso sair daqui, de repente, o que a antissocial ela seria provocada por situações avessas ao que o colunismo social, né? Inversas e avessas ao que o colunismo social está acostumado a transitar. Então, seria muito engraçado, obviamente, poderia render muitos processos, mesmo que não citasse nome, né? Porque até quando você escreve bem, muitas vezes as pessoas, não muitas vezes não, algumas vezes elas reclamam, o que costumava acontecer muito no passado, quando nós tínhamos, só uma curiosidade, se você me permite, quando ainda os filmes eram revelados, né, que usava Fujifilm ou Kodak, então, por exemplo, eu fotografei ali o Ferrarese conversando com uma pessoa, mas, sabe, aquela pessoa é uma pessoa que está separada, e o Ferrarese estava sozinho naquela... E aí, às vezes, você publicava aquilo e a pessoa não tinha mais como tirar, porque a fotografia era revelada, mas aquilo podia dar a conotação que você já estava com caso com aquela pessoa, então era muito complicado. Né? Hoje, por exemplo, não acontece mais isso, porque tudo se tornou muito mais automático, a própria internet tem. Você está fazendo um evento, as fotografias já estão na internet. Hoje existe a autopromoção, né? Tudo instantâneo, imediato. Então, para poder fazer coluna social hoje, você se manter no mercado, realmente você já tem que estar de um tempo. É como um artesanato, como um artesão. Tem que construir. O artesão, você constrói. Hoje é chamado de, que eu também não tenho nada contra, influencers, que nada mais são pessoas dessa nova geração
O que um colunista social fazia desde os seus primórdios, se não era influenciar? Sim. Né? Olha, o restaurante tal, o lugar tal, a pessoa tal. Então, isso sempre foi influência positiva. Hoje é usado o termo influencer, é moderno, ok. O nosso sistema de levar a comunicação do colunista social, eu tenho certeza que, com o passar, é como um afinador de piano. Não que o afinador de piano tenha ainda uma responsabilidade muito maior, porque ele vai conduzir, ele é responsável por uma orquestra também. Mas nós, com o passar do tempo, com certeza seremos e já somos seres de extinção. Com certeza. Mas ficaremos na história. Ana, nosso tempo acabou. Que pena. Que pena. O papo estava tão bom, né? Mas eu fiz essa brincadeira da coluna antissocial exatamente porque eu sabia mais ou menos o que você ia me falar. E aí, a dica aí para quem realmente vai fazer uma entrevista séria. Cuide da sua aparência. Cuide da sua aparência, porque o social hoje é o que dá a primeira entrada para que uma entrevista de recrutamento, uma entrevista para aquele trabalho que você tanto deseja, possa abrir a porta para você. A primeira, tem até um ditado que diz, a primeira impressão é a que conta. Que fica, né? É que fica. Imagina se a Ana estivesse aqui de chinelo, não estaria. não estaria. Né? Enfim, então realmente cuide da sua aparência para que você possa entrar naquele trabalho que você tanto deseja. Te convido a acessar lá fcuni.com.br, onde você vai ter lá coisa de 400 a 800 cursos profissionalizantes para te ajudar na sua vida profissional. fcuni.com.br. Ficamos aqui com o nosso programa Life for You. Até a próxima.